Seja bem-vindo ao podcast Pôr da Sol. Eu sou Luli e vou hoje conversar mais uma vez com a Sol sobre a música Amor de Lampião. E esse bate-papo promete, até porque Amor de Lampião é uma música polêmica. Sol, já quero abrir te fazendo uma pergunta. O que te levou a escrever a música Amor de Lampião? Olá, Luli. Olá, querido ouvinte. Sejam bem-vindos. É bastante polêmica essa música, hein? Tô até com medo das perguntas. Olha, na verdade, Amor de Lampião foi uma música escrita bem rápida, numa emergência, porque ela foi escrita exatamente em julho. Então, tudo aconteceu já ali no meio dos eventos de festa junina. Talvez eu até esteja equivocada, pode ser que tenha sido em junho, mas não passou disso. Então, como as festas juninas são junho e julho, a música teve que ser feita muito rapidamente. Então, eu compus a música muito rápido. Na mesma semana que fiz a composição, mandei para o produtor. E aí ele fez o arranjo, mandei, botei voz e gravei e lancei. Então, foi uma música rápida, realmente. Respondendo a sua pergunta sobre o que me motivou, foi porque eu estava numa fase onde eu estava muito chateada com críticas que eu havia recebido. Então, assim, ainda sofro dificuldade de ser entendida, ser bem interpretada na internet. Mas eu sou muito autêntica, então eu não consigo fingir algo que eu não sou. E acabo pagando caro por isso. Então, como eu estava decepcionada com a igreja, como eu estava decepcionada com alguns líderes religiosos, principalmente alguns que ficam enganando o povo de Deus, eu fiz essa música. E ela acaba sendo uma crítica social, uma crítica que muitos evangélicos não entenderam, que não era para todos, né? Mas na música eu falo que sobre a fofoca, né? Porque tem muito evangélico que é fofoqueiro. E eu não quero magoar ninguém dizendo isso, mas é uma verdade. Infelizmente, a gente sabe que dentro da igreja existe o joio e o trigo. E infelizmente o joio está ali para envergonhar o nome de Deus. E essa música é para o joio, mas infelizmente o trigo, alguns trigos não entenderam e acabaram levando para o lado pessoal. Eu acho que é por isso que tem muita gente que criticou a música Amor de Lampião, eu acredito. Você acha que ainda existe preconceito em valorizar elementos da cultura nordestina, como o cangaço, dentro da música brasileira? Acho, mas não somente acho isso, como também acho bem injusto. Porque, por exemplo, muitas vezes a gente usa elementos de cultura americana, né, americanizados, e é super aceito aqui no Brasil. Mas quando você vai falar de cultura do nosso povo, aí as pessoas já levam para o outro lado, em alguns casos levam para uma outra religião, ou endemonizam, o que eu particularmente acho errado. E respeito quem achar diferente de mim. Mas acho errado, acho que não tem nada demais. Por exemplo, particularmente, eu não vejo problema na festa junina se você selecionar alguns elementos. Então, eu acho bonito quando algumas igrejas fazem eventos de festa junina, eu não sei o nome que dá, algumas dão até uns nomes diferentes, mas, sabe, se for uma forma de atrair o povo secular, eu não vejo problema nenhum. E o que muitas pessoas não entenderam é que essa música foi exatamente construída para atrair as pessoas não cristãs. Porque, de repente, é uma música meio chiclete, a pessoa está ali cantando, ela está cantando exaltando o amor de Deus. Então, a música diz: quem quer julgar o meu viver vai muita farinha comer, já decidi, não vou me aperrear com o que todo esse povo vai falar. Ou seja, é a pessoa entendendo que ela é livre para fazer as escolhas dela e que ela nem sempre ela precisa ser julgada por isso. Porque o verdadeiro juiz é Deus. E eu quis deixar isso claro na música. Nós não temos o direito de ficar julgando ninguém. A justiça, ela é do Senhor. Tanto que a palavra de Deus diz: eu julgarei, minha justiça. Então, essa música é uma crítica, como eu falei anteriormente, aonde eu canto sobre o cuidado que a pessoa tem que ter quando está na igreja de não virar um fofoqueiro, um juiz do seu irmão. A música, basicamente, o forte da música é isso. Ela é contra a fofoca, contra maldizer, contra julgar o outro. Quando falamos em Lampião e Maria Bonita, logo vem à mente a violência, mas também há uma forte história de amor e resistência.
Como você trouxe esse contraste para a canção? Então, tem uma parte da música que eu falo: como o Lampião amou Maria Bonita, Jesus sacrificou por mim a vida. E para desse amor você provar, então tem que parar de fuxicar. Então, nessa parte eu quis realmente trazer essa sensação de resistência. Porque muitas das vezes a gente, para conseguir aceitar Jesus, ficar no caminho de Jesus, permanecer apaixonado por Jesus, muitas das vezes a gente tem que resistir. A gente tem que resistir às críticas, a gente tem que suportar condenações, porque o que mais existe hoje em dia são pessoas querendo nos afastar de Deus. Porque as pessoas criam suas maneiras de adoração e de coisas, claro, que fogem da Bíblia e colocam isso como regra. Então, são as regras humanas. E aí, quando você não atende essa expectativa, você passa a ser o vilão da história. E aí, para ter o direito de adorar, você às vezes tem que lutar por esse direito. Então, é tipo uma luta realmente espiritual, né? Então, tem mais ou menos essa comparação. É claro que isso eu estou ali usando o meu direito poético. Claro que a gente não vai comparar o amor de Jesus por nós 100% como o amor de Lampião por Maria Bonita. Mas, independente de Lampião e Maria Bonita serem visto por muitos como pessoas não exemplo, né? Isso, não, na história, pelo menos, a gente vê que havia o amor ali, né? Até onde a gente sabe. O amor humano, né? Então, quer dizer, eu estou usando minha licença poética ali, fazendo uma comparação colocando um contexto do cangaço ali na música. Isso é uma coisa que todo compositor tem o direito de fazer. Agora, como eu falei, com o intuito de chamar a atenção para um público que não estava, de repente, acostumado a me ver cantar assim. E que possivelmente nem era evangélico. Então, o interesse realmente era esse. Só finalizando o podcast de hoje. Qual a principal lição ou reflexão que você gostaria que ficasse em relação à música Amor de Lampião? Olha, eu gostaria de deixar duas reflexões. A primeira, sobre a importância da gente entender que a comunhão da gente com Deus é uma coisa particular nossa. E que se a gente deixar alguém entre nós e Deus, que não seja Jesus Cristo, então alguma coisa está errada. Ninguém pode ocupar o lugar de Jesus na vida da gente. Por mais que a gente busque aconselhamento de líderes religiosos, a nossa comunhão com Deus precisa, acima de tudo, ter Jesus no centro. Jesus é o intermediário, o Espírito Santo é o intermediário e só. E com isso também a gente deve lutar pelo nosso direito. Tipo, se você entende que realmente o que você está fazendo não é errado, então também não fica aceitando o que todo mundo fala. E dentro ainda disso também, a questão de, já para o outro lado, né, estar atento também de não ser você o fofoqueiro, o disseminador de contenda, porque Deus, ele diz na palavra dele que ele abomina isso, né? A pessoa que cria contenda entre irmãos. Então, a fofoca, ela sim é diabólica. E, por fim, eu queria também deixar uma outra reflexão, que é sobre a questão da valorização das coisas, das culturas brasileiras. A gente vive uma época muito americanizada, eu torço até para que isso esteja mudando. Existem palavras, por exemplo, que não existe tradução no português. Marketing, por exemplo, é uma palavra que você não tem uma tradução. Né? Assim, todo mundo fala marketing, todo mundo fala... E vai falando, né? Vai usando palavras americanizadas. O que eu particularmente acho errado. Acho que a gente tem que valorizar a nossa língua e assim também valorizar a nossa cultura. Por isso que na música eu falo sobre a farinha, vai muita farinha comer, você, eu não falo você, eu falo você. Eu sou carioca, eu falo você, mas na música eu falo você. Então, trazendo essa cultura mesmo nordestina para a música. Então, peço aí desculpa para quem não gostou, mas eu peço que entenda que nem sempre eu vou agradar. Às vezes eu vou agradar um grupo e não vou agradar outro. Porque o objetivo é ganhar pessoas para se sentirem representadas ali naquela canção. Com isso, finalizamos o podcast. Obrigado, querido ouvinte, por participar desse bate-papo. Esperamos você para o próximo episódio.
Até breve.